Peraí, que a gente já vai começar essa tese de filme. Que é filme tese? Filme, vídeo, tese? Filme, ensaio. É filme. É uma tese que é filme. Uma tese, filme. Filme, tese, vídeo, tese. Filme, vídeo, tese sobre uma tese. Um filme, vídeo sobre pesquisa é uma tese experimental. Um filme experimental, tese. Filme. Eu chamei de vídeo audiovisual. É uma tese? É uma tese de cinema? É um filme sobre uma tese, sobre um processo de fazer pesquisa. É uma tese. Agora. Que está uma pesquisa em educação em revista de cinema. Ou uma tese em revista de cinema. A banca da audiência expressa do imediato. Presente sem estrutura, presente que desessencializa, mistura, desconforta, desacorda. Pretensões de querer agradar todo mundo, mas com a certeza de que alguém vai gostar da coisa, né? Vai gostar de que mesmo vai alguém gostou do livro, e vai com isso produzir alguma coisa, produzir um outro. Mas o que tá lá assim, olha só, eu fiz assim, aí você, entendi, entendi. Pra dar um entendimento, e é flexível também, e é legítimo, mas ele é potente de produzir outras coisas. Com a tecnologia, com tal distanciamento, mas que produz também outras possibilidades. O cinema ajuda a gente a pensar pesquisas, ajuda a gente a pensar invenção. Porque a pesquisa escrita também pode ser pensada na parte da pesquisa da vontade É mesmo essa experimentação e como que a gente pode escapar desse, escrever, imprimir, ler, escrever, imprimir, ler, escrever, imprimir. Como seria ver, ler, ouvir, ver, ouvir, ver? que outras e outras leituras uma academia provoca, né? Então, dentro da academia, como é que outras leituras e outras escritas vão se a miséria! Funciona isso. Porque um dia eles se libertarão! O filme realmente não tem nenhuma história. O filme é um barato audiovisual que fala do Brasil de todos os tempos e de todas as eras. E é um poema, não é um teatro, não é um romance. Então não conta uma história do jeito que se conhece. Como é tudo invertido, as pessoas ficam assim. Quer dizer, o filme é isso aí, mas é pra ver e ouvir. Não dá pra contar porque não tem o que contar. Cinema é pra ver e é pra ouvir. Eu não faço um cinema convencional. Quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. Sabe que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão, e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. E meu filme coloca a perspectiva além da política para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, de forma que aí o negócio virou mesmo, entendeu? Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, uma missa bárbara, e
O pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. Aí eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os grandes. Ele queria, com uma exceção. Ele não queria que se numerasse os rolos. Isso em Grafilme não quis admitir. Ou seja, que não tivesse nenhum rolo apresentando, o Grafilme apresenta. Ou nenhum rolo com fim, né? Porque um dos elementos era que os rolos podiam ser exibidos em qualquer hora. Ele estava muito cansado no cinema narrativo. Isso aqui, claramente, eles lá. Né? Aonde o cinema se perdeu, quer dizer, porque o cinema, uma expressão, uma força tão infinita, né? Se dedica só a contar histórias. Chegamos à terra da promissão! Chegamos! Banha jaleco de couro na costeira do lugar. Banha jaleco. Construiremos uma nova nação! Aqui construiremos uma nova nação! É um filósofo? É um artista? É um diretor? É um pesquisador? Quem será? É como ler, avaliar, assistir a essa tese. Como? A busca de um revista crítico de cinema? O amor é a paz! É a liberdade do meu corpo nu! Eu te quero! Nudez! Vem a mim! Não quero a dança da morte! Eu quero a dança da beleza! A dança da beleza! Eu quero o amor aflito! O amor de paz! Não quero o amor de guerra! Quero o amor! Quero a liberdade! Inventando territórios, Quero gritar! Tá aí, essa história que tomara que dê tempo pra eu contar. Nós fomos encontrar o producer, o cara, ele chamava todo mundo de producer, no Brown Derby, aquele restaurante de forma de chapéu derby que tinha em Hollywood. O cara chamado Spalas. Nós ficamos esperando o Spalas no bar, tomando um drink. Aí o Spalas chegou, o Glauber todo animado, o Spalas se levanta assim, e tava com a calça não rasgada, mas descosturada na bunda. O Glauber fez, ai, meu producer é um fudido, tá com a calça arrombada, caralho, eu me fudi. Aí fez o seguinte, essa história, você é maluco, olhou pra minha cara, sério pra cacete, os Spalas aqui. Eu não me lembro direito, eu sei que tava uns 3 juntos no tamborete. Glauber olhou pra minha cara, assim, sério pra cacete, e deu um peito. Deu um peito silencioso, mas uma coisa, um fedor horroroso. E os Spalas juntos e Glauber olhando pra minha cara como se fosse eu. E eu, seu filho da puta, você vem aqui, peida, e olha pra minha cara e ele. Este doutoramento, como ele mesmo apresenta em escrita, acabou fazendo de seu projeto um disparador de experimentações. De forma turbilionar, nesses pontos de passagem, o cinema mostra-se como expressão da experiência vivida daquilo que dá conta à percepção. É nessa confusão, outra coisa vai se anunciando em texto. Isso se faz assumindo uma metodologia de conexão e fluxo, disjuntivo. Cursos, práticas e processos de experimentação, linguagem e educação pelo meio. Educação pelo meio. Vocês estão me ouvindo? Estão com a imagem? Tá gravando? Tá gravando. Entre telas, janelas, experimentações com educação e cinema, de autoria do doutorando Diogo José Bezerra dos Santos. Programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Área de concentração, Educação Brasileira, Gestão e Práticas Pedagógicas. Confiance, alors font totalement confiance, alors je vais les décevoir. J'espère que je vais les décevoir. As nossas estruturas, nossos alicerces foram destruídos. Nós pensamos de uma certa forma e a nossa percepção é cinematográfica. Estamos condenados. Fazendo cartograficamente, Rasgando a travessia, rasgando as travessias, rasgando as famílias, rasgando as centro da terra. Os nossos alicerces foram destruídos. E um filme só, será que esse filme tem que ser dividido em capítulos? Poderão ser Vídeo 1, 2 ou 3. Ver o 1, ver o 2, mas que não necessariamente eu precise ver o 1 e o 2 para ver o 3. Nós Eu estamos assisti uma condenados. vez, eu assisti duas, eu assisti três. E eu fui lendo, trabalho de leitura. Eu vi 2 vezes e ouvi uma terceira. Eu vi umas 2, 3, talvez mais, umas 4 vezes. Quando eu vi a terceira vez, não, aqui dá para pular. Eu vi no modo 2. E aí, a biblioteca? Tá vendo? Isso é uma tese. Nós estamos condenados. Houve uma implosão no centro da terra. O que a gente está discutindo aqui é política. Os nossos alicerces foram Pontos de fuga em relação ao modelo de representação instituído. Legitimar uma outra produção que não é essa tradicional. Compondo com essa produção dioguiana. Levanta essas questões de fronteiras e, ao mesmo tempo, coloca qual é o rigor que existe no processo da arte, de criar essa máquina, e qual seria o rigor do conceito. Tem uma especificidade para pensar audiovisual e educação. Pensa a produção do pensamento e a educação. Aponta para um outro modo de pensar essas relações, tanto para a educação quanto para a produção cinematográfica. Aponta para um outro modo do cinema se produzir junto da escola, ou da escola se produzir junto do cinema. Está falando de singularidade, está falando de invenção. Tem uma potência aí da ironia como uma arma discursiva. Mostra o quão ridículo é a ordem. Isso leva para um outro lugar. Não é um trabalho sobre apenas educação, mas ao fazer essa experimentação com o cinema na educação, ele provoca pensar efetivamente o que também é cinema. Mutações dos modos de construir conhecimento. Tese escrita, tese de imagem, tese cinema. Está provocando a forma tese. Anuncia algumas possíveis relações e modos de produção. O trabalho convida à produção. Um convite político, ético, estético, rompe mesmo esses limites, né? Esses limites neuróticos. Importante para o trabalho, mas também para a existência. Colaborações. Deligny, tese autista. Deligny, tese autista. Autista que compõe com o mundo. O filme do Silvio Tender, do Glauber. Teologia da Terra, que é o Diabo na Terra do Sol, o Terra em Transe e a Idade da Terra, né? Glauber, o filme Labirinto do Brasil. Eu lembrei do Glauber Rocha, conectando com a Tropicália. Rosetta Tarpin. Siga Vertov, Cinefrase e o Cine-Olho. Kátia Maciel. Beleza, que vai escrever com Guattari, o que é a filosofia.
Uma palestra do Deleuze, se não me engano, é do Ato de Criar. E aí lembro também do Arthur, né, quando fala do corpo. João Boado Ribeiro. Eu fiquei procurando esses conceitos no filme, né, e encontro ele. Dá para ver ali rizoma, dá para ver retornelo. Corpo sem órgãos. Devido. Do bilionário. Found footage. Afetos especiais. Plano de imanência. Que o Deleuze, e junto com Guattari, lá no Antiédipo. Platôs. O Jacques Rancière, sobre as relações estética-política. Alto Processo, da Clarice Alcântara. O menino Godard aparece de novo. Le Livre d'Image. É o livro de imagem. Trabalho de produção e composição o tempo trabalho de produção e composição o tempo todo. Que é composição diagramática o tempo todo. Composição diagramática o tempo todo. E aí eu fiz essa provocação também das vozes. Vou manter aqui a voz do professor Nilson, porque afinal de contas foi o professor Nilson que falou. Então vou deixar aqui para a Fernanda que falou, então vou deixar aqui. É uma estratégia. Sempre produção de produção, de produção, de produção. Tem a ver com a performance, que é o convite ao fazer. Pura performance, no sentido da produção, sempre em composição, sempre junta, sempre, digamos, diagramática. É esse o filme. O delirante aplica à sua família e ao seu filho um delírio que os excede por todos os lados. É possível que o cinema seja capaz de apreender o movimento da loucura, precisamente porque ele não é analítico nem regressivo, mas explora um campo global de coexistência. Essa potência do delírio, essa potência do delírio, essa potência do delírio. Que hoje a academia é dioguiana. Que possíveis isso inventa? Que ressentimento isso pode produzir? A tese dessa tese também passa por isso. Parece que a gente está sempre em processo de interdição, né? Erguendo um certo muro e dizendo, daqui você não passa. Hein? Para ser pesquisa tem que ser assim, senão não é pesquisa. O texto é um caminho para o qual pode ser canalizado uma pesquisa, um pensamento. A palavra sensorializada, a fotografia, o vídeo, são meios tanto quanto esses. Maquininha meio antropofágica, abocanhando, fazendo uma espécie de pilhagem. Pilhagem que era uma outra tradição aí, é o found footage. Eu vou encontrar material de arquivo e usar. Pilhagem, uma palestra do Deleuze, se não me engano, é do Ato de Criar. Pilhava aquilo, trazia para dentro. Quando pegou, aliás, o filme do Silvio Tenda, que pegou os filmes do Glauber e trouxe para... Vou trazendo. Pilhagem assim, tão cara de pau. O foco está na montagem. É este mais aquele que justaposto com esse vai dar isso. A justaposição, portanto, é a base de pensar por imagens. É isso, e isso, e isso, e isso. É isso, depois isso, então isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E aí lembro também do Arthur, né, quando fala do corpo. Tem uma organização, tem uma introdução,
depois vem os intervalos, transições. Não é numa timeline careta. Tem um eco, tem uns cortes muito bruscos, a pessoa começa a falar, corta muito rápido, mas depois como ela se conecta rapidamente com outra coisa, isso torna as falas sensoriais, torna o verbal sensorial. Disjuntivas, mas por isso mesmo mais sensoriais. É um trabalho com conceito, trabalho de filosofia sobre pensar o que seria pensar a educação, ou é pensar a educação através da arte. Conceitual, filosófico, ou afetivo, perceptório e, portanto, artístico. O processo da Clarice Alcântara, estou no campo da produção da arte, do pensamento que é próprio ao campo da arte. Criando uma espécie de plano de imanência. É pensar com as próprias mãos. Pegar a vida de improviso. Como uma escrita estica o tempo? Como uma escrita contrai o tempo? Como uma escrita estica o tempo? Como uma escrita contrai o tempo? Como uma escrita estica o tempo? Como uma escrita contrai o tempo? É uma tese que é filme. Um experimento qualquer, ela tem um contexto específico, é fruto de um espaço-tempo único na história da humanidade. Surpreendido pelo acaso do acontecimento. Nós estamos em meio à pandemia. Essa educação pandêmica, esse distanciamento, essa falta de pessoas, nessas janelas e telas. A pandemia foi o propiciador, né? Se existe um plano de imanência a ser criado, é a partir dela. É como se ela fosse um grande acontecimento que provocou o pensamento. Ela é o provocador. Ela é o start. Ela é o afeto. Ela é o território. A pandemia como start do processo. Tem a pandemia como um afeto primeiro, que gerou o pensamento. E esse pensamento agora vai para além da borda dele. Com certeza, ele vai para além de pensar a educação na época da pandemia. Eu lembrei do Glauber Rocha conectando com a Tropicália. O Glauber era detestado pelos militares, mas ele era detestado também pelos aqueles que queriam um cinema engajado, que fosse um cinema marxista, como ele fala ali. A Tropicália era a mesma coisa, né? Quem era fã da canção de protesto dizia que aquilo era uma esculhambação. E quem era desse poder estabelecido, assim, via na Tropicália uma carnavalização antimoral, antiética. Eu não quero falar para os meus pares sob pena de eu só repetir o que já existe. E eu também não quero falar no lado oposto, eu quero navegar entre esses lados, eu quero estar num terceiro lugar. Não neutralidade política, uma espécie de neutralidade formal na qual eu posso me metamorfosear e abocanhar o mundo do jeito que eu precisar, de acordo com o que vier. E aí sim, criar um dever de vida, né? Isso vai além daquilo que o iniciou. Entrar em cadeias de memória, entrar numa experiência que é virtualizada. O passado se oferece como um todo, eu agora virtualizo o sentido do que é possível aqui diante de mim. Ah, isso é aquilo que eu vi antes, que eu vi depois, que eu vi depois, que eu vi depois, que eu vi depois. Opa, isso aqui mexeu comigo. Quanto mais cadeias de memória, quanto menos a memória é automática, mais ela é temporalizada. Amplia a ideia de consciência.
Enfim, mas ela se engancha na vida. Portanto, pensar o pensamento seria um objeto para a filosofia. Mas a arte também pode tocar nisso. Tem aquele corpo que sai, se arruma, se organiza e vai para uma sala de aula. Tem a criança que se faz um malabarismo com o corpo e está assistindo uma aula. E a pandemia operando, fazendo isso tudo operar. Que educação acontece no experimental do liso de um doutoramento? Que pode um doutoramento no experimental com cinema, em educação? Desorganizar uma certa academia que se compreende universal, investindo no invariante, dando passagem à variação intensa que se dá em corpo, um corpo sem órgãos. Em escrita, uma escada se repete, fazendo-se sempre outra entre linhas do escolar, do teórico, do cinema, da filosofia. Em escrita, um lápis repousa na mesa. Em escrita, uma xícara de café guarda a marca da boca. Em escrita, uma criança retorce os braços e assiste uma aula em tela de computador. Em escrita, um cachorro dorme num canto e outro de barriga para cima em uma cama onde alguém trabalha em seu computador. Em escrita, uma sala de aula instaura silêncios. Em escrita, uma coleção de materiais didáticos à espera. Em escrita, um pátio de uma escola em aberto. Em escrita, um entre telas, janelas. Sabe quando você põe o vinho para decantar, para descansar um pouquinho, depois você vai beber? Eu acho que você tinha que dar um tempinho agora, esperar, olhar de fora, que sair ao mundo, pegar mais imagens, pensar. Você vai se haver com a máquina do Diogo. Máquina antropofágica. Deixa a máquina ver. Deixa ela ver. É isso. Então era isso. Muito obrigada. Vou deixar gravando, pode?